Oi, guria! Eu sou Camille Wojnarski, empreendedora, e a minha missão é ajudar você a ingressar no mundo do empreendedorismo. Se você quer ter um negócio de sucesso, já deixa aqui seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma das minhas dicas. E eu já vou começar esse conteúdo com a seguinte frase: pesquise sempre. E por que eu tô falando isso? Porque quando você entra no mundo do empreendedorismo, você vai ver que é necessário sim entender de forma profunda com quem você está lidando. Não conhecer sobre persona ou concorrência, por exemplo, são coisas que deixam as empresas vulneráveis e colaboram para resultados negativos, seja a sua empresa grande ou pequena. Então, tenha aí em mente que você precisa estar sempre em pesquisa, porque pesquisa gera criatividade, inspiração e principalmente inovação, que é uma das coisas mais importantes para todo negócio. Por isso, mantenha sempre o hábito de fazer pesquisas e principalmente tenha na sua pauta trimestralmente ou semestralmente esse hábito de pesquisar mais. Tá, e agora sobre o que você vai pesquisar antes de empreender e até depois também. Você tem que pesquisar 3 coisas: concorrência, mercado e a sua persona. Vamos falar sobre cada uma dessas coisas. Eu vou falar primeiro aqui sobre concorrência, porque é super importante você entender o que a sua concorrência está fazendo, até para você encontrar diferenciais para o seu negócio. Então, você deve pesquisar quem são os seus concorrentes, você deve ter isso muito bem mapeado, o que eles estão fazendo, quais são as campanhas de marketing que eles estão fazendo, quais são as maneiras que eles estão divulgando o produto deles e, principalmente, os diferenciais do seu concorrente, o que diferencia eles de você e de outros concorrentes também, para você encontrar pontos fortes e pontos fracos e também entender sobre o preço, a precificação que eles estão usando, até para você usar um preço similar ou mais em conta se for possível. Esses itens que eu falei são extremamente importantes de você entender da sua concorrência. E se você está começando a empreender, você precisa pesquisar o seu mercado. Entender se esse mercado é relevante, se existem pessoas para consumir o seu produto e principalmente entender o tamanho desse mercado. Quanto de dinheiro ele movimenta aí no país e no mundo. E eu vou te dar um exemplo com relação a isso. Dando um Google aqui, por exemplo, eu entendi que o mercado da beleza movimenta hoje mais de 100 bilhões de reais. Se você quer entrar neste mercado, seja como manicure, pedicure, enfim, seja qual for o seu negócio no ramo de beleza, esse é um mercado gigantesco e que tem muita oportunidade, porque movimenta muito dinheiro no país. Nessas pesquisas que eu faço, eu descobri que o ramo dos chocolates movimentou mais de 14 bilhões de reais só em 2018. E isso a gente ainda não tem dados de 2019, 2020. É um ramo também gigante e cheio de oportunidades. Então, quando você pesquisa o seu mercado, você entende se ele é relevante ou não, se há consumidores ou não. Com essas pesquisas que eu fiz, eu constatei que o ramo dos chocolates e da beleza, por exemplo, são setores que movimentam muito a economia. Se você quer empreender, é essencial que você entenda o seu mercado antes de começar a investir dinheiro e o seu tempo, até para você entrar em um local onde tem espaço para você se encaixar. E uma dica que eu dou é que quanto mais na casa dos bilhões tiver um mercado que você quer atuar, melhor, porque aí revela que existe muito espaço e também muitos consumidores, e as pessoas estão sim comprando e investindo seu dinheiro nesses segmentos. E outra coisa que é super importante você fazer é a pesquisa da persona, que nada mais é entender quem é o cliente ideal do seu negócio, entender os sentimentos dessas pessoas, o que elas fazem na hora de lazer, quais são os hobbies delas, enfim, é você entender profundamente quem é o seu cliente ou quem são os seus potenciais clientes.
Algumas perguntas que você precisa ter aí no seu radar para entender um pouco mais sobre a sua persona é: por que essa pessoa compraria com você? Quais são as dores e desejos das pessoas que o seu produto pode resolver? O que essas pessoas gostam de fazer no dia a dia? E uma coisa legal é entender o que elas fazem no dia a dia que possa ter relação também com o seu negócio, até para você encontrar oportunidades para falar com elas. E também quais são as maiores aspirações dessas pessoas, seus maiores desejos, que elas sonham em fazer. Até para você conseguir mexer um pouco mais com o sentimento do seu cliente, tudo de forma íntegra sempre. E outros dados que são essenciais você entender também é sexo, idade, localização. Geralmente as empresas começam pesquisando esse tipo de dados e não se aprofundam na persona. Mas eu vou te contar por quê. Existe uma confusão entre público-alvo e persona. Então, só para deixar bem claro aqui nesse vídeo, público-alvo são esses dados demográficos que você tem sobre o teu cliente ou potencial cliente. Localização, sexo, idade, renda, é esse tipo de informação. Persona é algo mais profundo. Sentimentos, dores, desejos, é esse tipo de informação. E essas duas informações juntas formam aí o cliente ideal, o cliente perfeito do seu negócio. Por isso é super importante você entender e pesquisar sobre a sua persona. Assim você vai falar realmente com quem está afim do seu produto. Você não vai perder seu tempo com pessoas que jamais comprariam ou que não se identificam com o seu produto ou o seu serviço. Resumindo aqui o conteúdo desse vídeo, você entendeu que é super importante fazer pesquisas. E as 3 pesquisas mais importantes que você precisa fazer ao iniciar um negócio e também depois que você já estiver atuando, é a pesquisa de concorrência, de mercado e de persona. Pesquisando essas 3 coisas, além de todo o conhecimento que você vai ter sobre o seu mercado, a sua persona, você também vai ter mais criatividade para estar sempre inovando e principalmente se diferenciando o seu produto e os seus serviços dos seus concorrentes. Guria, eu vou ficando por aqui. Se eu estivesse começando hoje o meu negócio, a primeira coisa que eu faria seriam essas pesquisas que eu falei pra você. Então, não deixe de pesquisar. Tem aí na sua pauta, nos seus hábitos, sempre fazer pesquisas. Se você quer ter mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal. E agora eu vou deixar um vídeo aqui na tela pra você assistir. Um grande beijo pra você!